Olá, eu sou o professor Flávio. Me formei em Física na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no ano 2000 e desde então venho lecionando aulas de Física e Matemática aqui na região de Campinas, aulas particulares e também nas escolas. Atualmente eu sou professor de Física no SESI Hortolândia, aqui onde moro. E eu quero te ajudar em seu treinamento para concursos, vestibulares ou para estudar essas matérias de sua escola ou faculdade, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio até cursos de engenharias ou disciplinas isoladas relacionadas à matemática ou física de outros cursos. Então, para você saber como é minha aula, vou mostrar um pouco aqui ensinando a resolução de um problema de concurso sobre frações. Vamos lá? A questão é esta aqui, da VUNESP, órgão do Tribunal Judiciário de São Paulo, é uma prova para escrevente técnico judiciário. Vamos ler? Em um dia de muita chuva e trânsito caótico, 2/5 dos alunos de certa escola chegaram atrasados. Então, vou usar aqui uma técnica que é a seguinte: conforme eu for lendo a questão, eu vou tentando fazer um diagrama para eu visualizar essa questão. Então, eu vou começar desenhando aqui, olha, o todo dos alunos. Como ele se referiu ali a uma fração, eu vou começar aqui desenhando o todo dos alunos. Tá? Aqui são todos os alunos dessa escola. Ele diz que 2/5 dos alunos dessa escola, vou tentar dividir aqui mais ou menos igualmente, 2/5 dos alunos dessa escola chegaram atrasados. Então eu dividi esse todo em quintos. Cada pedacinho desse é 1/5. Então a gente tem aqui, olha, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 e 1/5. São 5/5 que tem um inteiro, certo? E ele diz que 2/5 chegaram atrasados. Então eu vou pintar aqui 2/5 desse todo. E vou anotar aqui, ó, atrasados. 2/5 dos alunos, tá? Dos alunos estão atrasados, chegaram atrasados. Continuando a leitura, ele diz que sendo que 1/4 dos atrasados tiveram mais de 30 minutos de atraso. Então eu vou separar aqui, ó, vou pegar aqui essa imagem, esse quadradinho, esses dois quadradinhos aqui, que são os 2/5 dos alunos. Vou redesenhar aqui e vou anotar assim, olha. Então aqui são os 2/5 dos alunos, tá? E ele diz então que 1/4 desses 2/5, 1/4 dos atrasados. Então eu vou dividir aqui em 4 partes. Vou pegar esses 2/5 e vou dividir em 4 partes. Vou pegar aqui, ó, 4 partes, então a gente tem 1/4, né, ó. Então aqui é 1/4, aqui é 1/4, aqui é 1/4, são 4 quartos, né, que tem um inteiro, né, que no caso aqui são os 2/5. Esse 1/4 aqui chegou muito atrasado, tá? 1/4 muito atrasado, que é com mais de 30 minutos. Vou falar muito atrasado para não ficar falando mais de 30 minutos de atraso. Então eu vou escrever simplesmente muito atrasados, tá? Então a gente tem 1/4 de quem? Do todo? Não, a gente tem 1/4 dos 2/5. 1/4 de 2/5 dos alunos, 1/4 de 2/5 dos alunos é que chegaram com mais de 30 minutos de atraso, ou seja, muito atrasados. Tá? Em matematiquês, esse D aqui, quando a gente está falando de frações, uma fração de alguma outra coisa vira uma multiplicação. Então esse D vira um vezes. O que a gente tem então aqui na verdade? A gente tem 1/4 vezes 2/5 dos alunos. Que resulta em quanto? Como é que a gente faz uma operação de multiplicação de fração? É muito simples. É só multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Não tem segredo, multiplicação de fração. Então vai ficar 2/20. Como o 2 e o 20 são múltiplos de 2, eu posso simplificar essa fração dividindo por 2 tanto o numerador quanto o denominador. Eu divido por 2, obtendo então a fração de 1/10. O que significa esse 1/10? Significa o seguinte, é a fração dos alunos que chegaram muito atrasados. Então, 1/10 dos alunos chegaram muito atrasados. Né? São muito atrasados.
um décimo dos alunos chegaram muito atrasados. Ok, continuando a leitura. Sabendo que todos os demais alunos, o restante, qual é o restante? Nós estávamos falando até agora de 2/5 dos alunos que chegaram atrasados. Então ele está falando desse restante aqui, ó. Que tem quantos quintos aqui? Tem 3/5, né? Então, intuitivamente, a gente consegue ver que 1 inteiro menos 2/5 vai dar 3/5. Nem precisa fazer nenhum algoritmo de subtração de fração. Mas, se você quiser pensar dessa outra maneira, é só você pensar o seguinte, ó, que 1 inteiro é a mesma coisa que 5/5. É a mesma coisa que 3/3, é a mesma coisa que 2/2, é a mesma coisa que 5/5. Menos os 2/5, como o denominador aqui já está igual, né, porque para você subtrair ou somar frações, você tem que deixar um denominador comum. Então é por isso que eu coloquei esse 1 como sendo 5/5. Alguém pode perguntar, mas por que você não pôs 3/3? Porque aqui a gente tem o denominador 5, então eu tenho que deixar um denominador comum. 5 menos 2 mantém o denominador da 3/5. Que são esses 3/5? São os alunos que chegaram na hora. Então 3/5 dos alunos chegaram no horário. E finalmente, o comando da questão, a pergunta é a seguinte. Pode-se afirmar que neste dia, nessa escola, a razão, o que é razão? Em matematiquês, razão significa divisão. Tá? Então, a divisão entre o número de alunos que chegaram com mais de 30 minutos de atraso e o número de alunos que chegaram no horário nessa ordem foi de, ou seja, ele quer saber o seguinte, vou trocar aquela palavra razão pela palavra divisão. Então, a divisão entre o número de alunos que chegaram muito atrasados e o número de alunos que chegaram no horário. Tá? Então, o número de alunos que chegaram muito atrasados é esse. O número de alunos que chegaram no horário é esse dali. Então, ele quer saber a divisão entre esses dois números. Divisão entre esses dois números. Vou escrever aqui. Temos 1/10 dividido por 3/5. Ele até diz nessa ordem, né? E como a gente divide duas frações? É simples. Você mantém a primeira. Ao invés de dividir, você coloca vezes e inverte a segunda. Olha. 5/3. Aí é fácil. É só multiplicar em cima. 5 vezes 1 é 5. 3 vezes 10 é 30. Como tanto 5 quanto 30 são múltiplos de 5, eu posso simplificar essa fração dividindo por 5 em cima e embaixo, obtendo então 1/6. O que significa esse 1/6? Lembre-se, eu dividi o número de alunos que chegaram muito atrasados pelo número de alunos que chegaram no horário. Então, esse resultado significa o seguinte, para cada aluno muito atrasado, 6 chegaram no horário. Alunos no horário. Esse é o significado dessa fração, tá? Não basta você resolver uma questão, você tem que entender o que você está resolvendo. Então, 1/6, né? Para cada aluno muito atrasado, 6 alunos chegaram no horário. A alternativa correta é a letra C. É isso, espero que tenha gostado e aprendido um pouco mais, e se precisar é só me chamar aqui no WhatsApp, o número vai estar aqui na tela ou pelas redes sociais. Enquanto isso, você também pode se inscrever no meu canal no YouTube, tenho vários vídeos sobre física, matemática e assuntos do dia a dia sobre ciência e tecnologia. Abraço, até mais!